Senhor, seu filho está morrendo na rua e só o Senhor pode salvá-lo. As palavras atravessaram o telefone como uma lâmina gélida, rasgando o silêncio do escritório de Marcos Benedito. O relógio Rolex em seu pulso marcava 15h30 de uma terça-feira qualquer de julho em São Paulo, quando aquela vozinha trêmula, mas determinada, transformou sua vida para sempre. Marcos ergueu o olhar dos contratos que estava examinando. Os números das ações da Benedito Holdings que dançavam na tela do computador subitamente perderam o significado. Através dos vidros panorâmicos do 40-grau andar, os arranha-céus da Avenida Faria Lima se erguiam contra um céu cinzento carregado de nuvens, enquanto o vento de inverno fazia dançar as folhas secas nas calçadas distantes. Quem está falando? Balbuciou, deixando cair a caneta Montblanc sobre a mesa de jacarandá. O coração começou a bater mais forte, como se seu corpo já soubesse que nada mais seria o mesmo. Meu nome é Sofia, respondeu a menina, com a voz embargada pelo choro, mas surpreendentemente firme para alguém tão pequena. Tenho 7 anos e encontrei um menino desmaiado aqui na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Ele tem os seus olhos, senhor. Exatamente os seus olhos azuis como o mar. Marcos sentiu o mundo parar ao seu redor. Os assistentes continuavam a se mover fora de sua sala como formigas laboriosas, ignorantes de que seu chefe estava vivendo um momento que dividiria sua existência em um antes e um depois. Meus olhos, pensou ele, com a mente começando a girar como uma tempestade. Menina, eu não tenho filhos. Deve haver um erro, disse. Mas, mesmo enquanto pronunciava aquelas palavras, uma parte escondida de seu coração começou a tremer. Não, interrompeu Sofia, com uma força que não deveria pertencer a uma criança de 7 anos. O senhor é Marcos Benedito, não é? O homem da grande Casa Branca com colunas nos jardins, aquele que sai sempre nos jornais. Este menino tem na carteira uma foto sua com a palavra Papai, escrita atrás com a tinta azul de uma caneta. O telefone começou a tremer na mão de Marcos como uma folha ao vento. Uma foto com a palavra Papai escrita. As lembranças que ele havia enterrado com cuidado ao longo dos anos começaram a subir à superfície como bolhas de ar em águas profundas. Alessandra, seus olhos verdes cheios de lágrimas há 8 anos. O perfume de jasmim em seus cabelos castanhos, as palavras cortantes pronunciadas antes de desaparecer de sua vida como fumaça ao vento. Você nunca estará pronto para ser pai, Marcos. O trabalho será sempre sua única família. Onde? Onde vocês estão exatamente? Sussurrou ele, com a voz se quebrando como vidro. Em frente ao posto 6, senhor. Não, espere. Em frente à sorveteria 1000 Frutas, aquela com a fachada colorida, tem muito sangue na testa dele, senhor, muito sangue vermelho manchando seus cabelos loiros. Sofia soluçou, e o som quebrou algo dentro do peito de Marcos. Estou segurando a cabeça dele no meu colo, como minha avó faz sempre que tenho dor de cabeça. Mas ele não acorda. Por que ele não acorda? Marcos já estava de pé, pegando as chaves do Porsche na gaveta da escrivaninha, derrubando documentos e fotos na urgência. Sua secretária, a senhora Rocha, olhou para ele através da porta de vidro com uma expressão alarmada enquanto ele vestia seu paletó de cachemire. Estou partindo agora para o Rio, gritou ao telefone, correndo para o elevador. Não o deixe, Sofia, você fica com ele. Entendeu? Como minha avó me chamava, murmurou a menina, a voz súbita per si menor, mais frágil. Ela me chamava de sua estrelinha, porque dizia que meus olhos brilham na escuridão. Marcos sentiu o coração apertar em uma morsa. Então ouça-me bem, estrelinha. Você é o anjo da guarda dele hoje. Eu chego de helicóptero em 1 hora. Você consegue ser corajosa por mais 1 hora? Sim, senhor. Por ele, posso ser corajosa a vida inteira. Mas, senhor, me diga, pequena, por que uma menina como eu sabe o seu número de telefone privado, aquele que nem os jornalistas conhecem?
A pergunta atingiu Marcos como um raio. Enquanto o elevador descia para a garagem privativa, aquela pequena voz continuou. E por que, quando o vi desmaiado no chão, soube imediatamente que devia ligar justamente para o Senhor? Como se? Como se meu coração já conhecesse o seu número. Marcos ficou sem palavras, a mente correndo a 1000 por hora. Quem é realmente esta menina? E, acima de tudo, quem é este menino que poderia ser meu filho? Enquanto entrava no Porsche e o motor rugia na penumbra da garagem, uma certeza absoluta se abriu caminho em seu peito. Sua vida ordenada, perfeita e solitária estava prestes a ser revirada por uma ligação que parecia vir diretamente do destino. Estrelinha, disse ele enquanto saía em alta velocidade para a rua, diga-me tudo o que vê ao seu redor, cada detalhe, e diga-me. Diga-me se sente que este menino lhe é familiar. Mas a resposta que recebeu foi ainda mais desconcertante do que jamais poderia imaginar. Senhor, a voz de Sofia tremia como uma folha ao vento carioca. Este menino, eu já o vi nos meus sonhos. Marcos quase perdeu a direção com o Porsche enquanto voava pela rodovia Dutra, com o velocímetro marcando 180 km por hora. O céu escurecia rapidamente e as primeiras gotas de chuva começavam a tamborilar no para-brisa como pequenos punhos desesperados. Nos seus sonhos? Perguntou com a voz rouca pela emoção. O que quer dizer, estrelinha? Sofia suspirou profundamente, um som maduro demais para uma criança de 7 anos. Todas as noites, Senhor, desde que eu tinha 5 anos, sonho sempre com o mesmo menino. Ele tem cabelos loiros como raios de sol e olhos azuis como o mar de Angra, onde eu ia com a mamãe antes de ela ir para o céu. O coração de Marcos parou por um instante. Sua mãe morreu? Há 2 anos, Senhor. Estava muito doente. A voz de Sofia tornou-se ainda menor. Agora moro com a vovó Margarida em Santa Teresa, em uma casinha com gerânios vermelhos na janela. Mas nos meus sonhos, este menino está sempre em perigo e eu sempre tenho que salvá-lo. Cada vez é diferente. Às vezes, ele está se afogando no rio, às vezes caiu de uma árvore, às vezes se perdeu em uma cidade grande. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto ultrapassava um caminhão, as luzes do Rio de Janeiro começando a brilhar no horizonte como estrelas caídas na terra. E nos sonhos, este menino lhe diz o nome dele? Mateus, sussurrou Sofia sem hesitação. Ele sempre se chama Mateus, e quando eu o salvo, ele sempre me diz: Obrigado, maninha, eu sabia que você viria. Mas eu não tenho irmão, Senhor. Nunca tive. Mateus. O nome atingiu Marcos como um trem de alta velocidade. Alessandra sempre dizia que, se tivessem um filho, o chamariam de Mateus, brincando que até um filho de Marcos Benedito deveria ter um nome forte. Sofia, disse Marcos, com a voz embargada, ouça-me com atenção. Olhe na carteira do menino. Há algum documento de identidade? Algo que nos diga como ele se chama de verdade? Ouviu o farfalhar de papel e plástico através do telefone, depois um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Quando Sofia falou novamente, sua voz estava carregada de admiração e medo. Tenho uma carteira de identidade, Senhor. Está um pouco suja de sangue, mas consigo ler. Mateus Rocha, nascido em 11 de novembro de 2016. 8 anos, Senhor. Ele tem 8 anos exatos. Marcos calculou rapidamente na mente enquanto o Porsche devorava os quilômetros rumo ao Rio. Novembro de 2016. Era exatamente 9 meses depois da última noite que passara com Alessandra, aquela noite de fevereiro, quando ela voltara para ele, desesperada e chorando, dizendo que errara ao deixá-lo, que ainda o amava. Sofia, disse Marcos em um sussurro. Diga-me, na identidade está o nome da mãe? Outro silêncio. Depois, Alessandra Rocha, nascida em... Não consigo ler bem, tem muito sangue, mas, Senhor, tem outra coisa que vai surpreendê-lo. Diga. No fundo da carteira, atrás da sua foto, tem um bilhetinho escrito à mão com a letra de uma criança.
toda torta e com erros. Quer que eu leia para o senhor? Marcos quase não conseguia respirar. Sim, leia para mim. A voz de Sofia tornou-se solene, como se estivesse recitando uma prece. Querido papai que eu não conheço, a mamãe diz que você é um homem muito importante e que por isso não pode ficar com a gente, mas eu te amo mesmo assim e espero que um dia a gente se encontre. Talvez você tenha os olhos como os meus e talvez você também sonhe à noite e me veja. Eu te espero sempre, seu filho, Mateus. Marcos teve que encostar o carro no acostamento da rodovia porque não conseguia mais enxergar a estrada através das lágrimas. O coração martelava no peito como se quisesse sair e correr mais rápido que o carro em direção ao rio. Senhor? A voz de Sofia estava preocupada. O senhor está chorando? Sim, pequena estrelinha, estou chorando. Marcos enxugou os olhos com as costas da mão. Mas diga-me, como você conseguiu o meu número? É um número privado, não está na lista. Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz tinha um tom estranho, quase místico. Aconteceu uma coisa muito estranha, senhor. Quando vi o Mateus desmaiado no chão, peguei o celular dele no bolso para pedir ajuda, mas o aparelho estava quebrado, com a tela toda preta. Então peguei o meu celular, que a vovó me deu para emergências, e meus dedos começaram a se mexer sozinhos nos números, como se alguém guiasse minha mão. Marcos sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo. Seus dedos se mexeram sozinhos? Sim, senhor. E enquanto eu discava o número, ouvia na minha cabeça a voz da minha mamãe me dizendo: ligue para o papai do Mateus, estrelinha, ele saberá o que fazer. Mas eu não sabia que o Mateus tinha um papai e não sabia quem era esse papai. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo ruído da chuva que caía cada vez mais forte sobre o carro. Marcos recomeçou a dirigir lentamente, com a mente correndo mais rápido que o motor. É possível que uma menina de 7 anos, guiada pela memória da mãe morta, tenha ligado exatamente para a pessoa certa no momento certo? É possível que tudo isso seja uma coincidência ou há algo mais profundo que conecta todos eles? Estrelinha, disse Marcos enquanto entrava no tráfego da periferia carioca, diga-me uma coisa. Sua mãe, antes de morrer, alguma vez lhe falou de um homem chamado Marcos? Alguma vez lhe contou histórias de uma menina que tinha a importante missão de proteger um menino chamado Mateus? A resposta de Sofia o deixou completamente sem palavras. Senhor, minha mãe se chamava Alessandra Branco, e a última coisa que ela me disse antes de morrer foi: um dia, estrelinha, você terá que salvar o filho do homem que eu amei mais do que tudo no mundo. Quando esse dia chegar, seu coração saberá o que fazer. O Hospital Copa d'Or, no Rio, parecia uma catedral de esperança na noite chuvosa, suas janelas iluminadas como velas votivas filtrando através da tempestade. Marcos Benedito entrou correndo no pronto-socorro. Os cabelos molhados de chuva, o coração batendo tão forte que chegava a doer no peito. Onde está o menino? Gritou para a recepcionista uma mulher de cerca de 50 anos, com olhos gentis, mas cansados. Mateus Rocha, 8 anos, chegou há cerca de 2 horas. O senhor é parente? Perguntou a mulher, examinando o homem elegante, porém transtornado, à sua frente. Sou o pai, disse Marcos. E enquanto pronunciava aquelas palavras pela primeira vez na vida, sentiu algo mudar dentro de si, como se seu próprio DNA despertasse de um longo sono. 3º andar. Quarto 312. Mas, senhor, a recepcionista o deteve enquanto ele se dirigia, apressado para os elevadores. Tem uma menina que o está esperando há horas. Não quis ir embora nem por um momento. Diz que se chama Sofia. Marcos encontrou Sofia sentada em uma cadeira grande demais para ela no corredor do hospital, as pernas balançando no vazio, seus pezinhos que não tocavam o chão. Ela vestia uma jaquetinha jeans manchada de sangue e apertava contra si um ursinho marrom gasto pelo tempo.
Seus cabelos loiros ainda estavam úmidos da chuva e seus olhos azuis estavam vermelhos de tanto chorar. Quando o viu chegar, ela se levantou de um salto e por um momento ficaram parados se olhando. O homem mais rico de sua área e uma menina de 7 anos que não possuía nada além de um coração do tamanho do mundo. "O senhor é o senhor Marcos?" perguntou Sofia com uma vozinha fina como um fio de seda. Marcos ajoelhou-se diante dela, colocando-se à sua altura. De perto, podia ver que ela tinha olhos realmente especiais, luminosos e profundos, que pareciam conter uma sabedoria antiga. "Sim, pequena estrelinha, sou eu. E você é o anjo que salvou meu filho." Sofia olhou-o intensamente. Depois, lentamente estendeu a mãozinha e tocou o rosto dele, como para verificar se era real. "Tem os mesmos olhos do Mateus", sussurrou maravilhada, "iguais, como 2 gotas de água do mar." "Como ele está?" perguntou Marcos, com a voz trêmula. "O que os médicos dizem?" Ele bateu a cabeça quando caiu nos degraus perto da estátua. "Uma concussão cerebral", disse o médico de barba branca. "Mas ele vai acordar logo. Eu cantei para ele o tempo todo as músicas que minha mãe cantava para mim e vi que ele sorria enquanto dormia." Marcos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Você ficou aqui o tempo todo?" Sofia assentiu solenemente. "A vovó sempre me diz, quando alguém precisar de você, você não se mexe daí, nem que venha um terremoto." E o Mateus precisava de mim. Precisava que alguém segurasse a mão dele e dissesse que o papai dele estava chegando. Naquele momento, uma médica se aproximou. Era uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelos pretos, presos num rabo de cavalo e um estetoscópio no pescoço. "O senhor é o pai do Mateus?" perguntou a Marcos. "Sim, doutora. Como está meu filho?" "Ele está se recuperando bem. A concussão não é grave, mas foi um susto grande." Ele continuou chamando por papai durante o sono. Teve muita sorte que esta menina o encontrou logo e chamou o socorro. A médica sorriu para Sofia. "Você foi muito corajosa, pequena. Salvou a vida deste menino." Sofia corou e baixou o olhar. "Não fiz nada de especial. Fiz o que meu coração mandou." "Posso vê-lo?" perguntou Marcos, com a voz embargada pela emoção. "Claro, mas ele ainda está fraco. Não o agite muito." "E talvez..." A médica olhou para Sofia com doçura. "Seria melhor se entrassem juntos." Ele continua perguntando pela menina que o salvou. Quando entraram no quarto 312, Marcos viu seu filho pela primeira vez. Mateus estava deitado na cama branca do hospital, pequeno e frágil, com uma faixa ao redor da cabeça e hematomas no rosto. Mas seus olhos estavam abertos, e quando viu Marcos no batente da porta, eles se iluminaram como estrelas. "Papai!" sussurrou Mateus, a voz como um sopro. "É você de verdade?" Marcos aproximou-se da cama, com as pernas tremendo. "Sim, meu filho, sou eu. Estou aqui. Estou aqui para sempre." Mateus sorriu, um sorriso tão puro e radiante que Marcos sentiu o coração derreter completamente. "Eu sabia que você viria. Eu sonho sempre em te encontrar." "Eu também sonhava com você", disse Marcos, pegando delicadamente a mão dele. "Só que não sabia que você era real." Sofia aproximou-se do outro lado da cama. "Oi, Mateus. Sou a Sofia. Lembra de mim?" Mateus virou a cabeça e olhou para ela com admiração. "Você é a menina dos meus sonhos, aquela que sempre me salva." "E você é o menino com quem eu sonho salvar desde que tinha 5 anos", respondeu Sofia, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Marcos olhou para os dois. Essas 2 crianças que se encontraram através dos sonhos antes mesmo de se conhecerem na realidade, e compreendeu que assistia a algo milagroso. Não sabia como explicar aquela conexão, aquele laço que unira uma menina órfã e seu filho antes mesmo que ele soubesse que era pai. "Papai", disse Mateus, apertando a mão dele. "A Sofia pode vir para casa com a gente? Não quero mais me separar dela. Ela é minha irmã do coração." Marcos olhou para Sofia, que o fitava com olhos cheios de esperança. "E a sua vovó?"
Estrelinha, não posso tirá-la dela. A vovó Margarida está muito velhinha e muito doente, disse Sofia tristemente. Ela sempre diz que, quando chegar o momento certo, os anjos mandarão alguém para cuidar de mim. Talvez, esse alguém sejam vocês. Marcos sentiu uma vertigem de emoções contrastantes. Em poucas horas, descobrira ser pai, conhecera seu filho pela primeira vez e agora, uma menina especial que salvara Mateus pedia para fazer parte da família. Era tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo sentia no fundo do coração que era o certo. Primeiro preciso conhecer sua avó, disse Marcos docemente. Preciso falar com ela, explicar tudo, mas prometo uma coisa, Estrelinha. Nunca mais deixaremos você sozinha. Nunca mais. Sofia sorriu, e naquele sorriso, Marcos viu a sombra da mulher que amara mais do que qualquer outra coisa no mundo. Alessandra, pensou ele, se este é um sinal que você está me mandando do céu, eu entendi a mensagem. Mas o que ele estava prestes a descobrir sobre a avó de Sofia mudaria completamente sua compreensão de toda aquela história incrível. A casa em Santa Teresa onde Sofia morava era uma joia escondida em uma das ladeiras mais pitorescas do Rio, com muros de tijolos vermelhos gastos pelo tempo e janelas adornadas com gerânios que pareciam gotas de sangue contra o céu cinzento do entardecer. Marcos estacionou o Porsche e seguiu Sofia a escada acima, enquanto Mateus, ainda fraco mas determinado a não perder de vista sua irmã do coração, apoiava-se no braço do pai. "Vovó!" gritou Sofia assim que abriu a porta de madeira descascada. "Vovó, aconteceu! Aconteceu exatamente como você dizia." Do pequeno salão veio uma voz calorosa e melodiosa. "Estrelinha minha, venha aqui e traga com você as pessoas que a acompanham." Marcos entrou em uma casa que parecia parada no tempo. Paredes amarelas como o sol, móveis antigos de madeira escura e por toda parte fotos em preto e branco de pessoas sorridentes. O ar cheirava a tempero e manjericão. Vovó Margarida estava sentada em uma poltrona de veludo vermelho perto da janela, com um livro no colo e os óculos de leitura pendurados no pescoço. Devia ter pelo menos 80 anos, com cabelos brancos como a neve presos em um coque impecável e olhos escuros que brilhavam de inteligência. Vestia um vestido preto simples, mas elegante, e no pescoço carregava um colar de pérolas que vira dias melhores. Quando Marcos entrou na sala, ela o olhou por um longo momento, depois sorriu com uma expressão que o gelou. Era o sorriso de quem já sabe de tudo. "Marcos Benedito", disse vovó Margarida com voz firme, "finalmente nos encontramos. Eu o espero há anos." Marcos ficou paralisado. "A senhora me esperava? Mas eu nem sabia que a senhora existia até hoje." "Sente-se, meu filho. E você, Mateus?" disse ela, dirigindo-se ao menino com doçura materna. "Venha aqui perto da vovó, deixe-me ver bem esses machucados." Sofia correu para a vovó Margarida e sentou-se aos seus pés, apoiando a cabeça nos joelhos dela. "Vovó, tudo aconteceu exatamente como nos sonhos. Encontrei o Mateus, salvei ele e liguei para o papai dele, do jeito que você me ensinou." "Como ela lhe ensinou?" perguntou Marcos, cada vez mais confuso. Vovó Margarida acariciou os cabelos loiros de Sofia com mão gentil. "Marcos, o que vou lhe dizer mudará tudo o que você pensa saber sobre este dia, sobre estas crianças e sobre si mesmo." Ela levantou-se lentamente da poltrona e foi em direção a um móvel antigo no canto da sala. De uma gaveta, tirou uma caixa de metal decorada com rosas desbotadas. "Esta", disse abrindo a caixa, "é a verdadeira história de hoje." Dentro havia fotos, cartas e documentos amarelados pelo tempo. Marcos aproximou-se, com o coração batendo cada vez mais forte. A primeira foto que viu o fez estremecer. Era uma foto de Alessandra, mas não a Alessandra que ele conhecia. Esta Alessandra era mais jovem, talvez 18 anos, e no colo segurava uma recém-nascida de grandes olhos azuis.
Esta é Alessandra Branco, disse vovó Margarida suavemente. Minha neta, a mãe de Sofia. Marcos olhou sem entender. Mas a Alessandra se chama Rocha. E a Sofia me disse que a mãe dela era Alessandra Branco, não Rocha. Houve duas Alessandras na sua vida, Marcos, e esta é a parte da história que você nunca soube. Vovó Margarida pegou outra foto da caixa. Esta é Alessandra Rocha, a mulher que você amou há 8 anos, a mãe do Mateus. Marcos olhou para a segunda foto e reconheceu imediatamente a mulher que amara e perdera. Mas depois olhou novamente para a primeira foto e lentamente começou a ver as semelhanças, os mesmos olhos verdes, o mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso misterioso. Eram irmãs, sussurrou Marcos, com a verdade começando a clarear em sua mente. Gêmeas, confirmou vovó Margarida. Alessandra Rocha e Alessandra Branco, nascidas no mesmo dia, criadas juntas até os 18 anos, depois separadas por uma briga familiar boba e orgulhosa. Não se falaram por anos. Sofia ergueu o olhar de sua posição aos pés da avó. Minha mamãe sempre dizia que tinha uma irmã que se parecia com ela como uma gota de água, mas que a tinha perdido para sempre por causa do orgulho. Marcos sentou-se pesadamente em uma cadeira, com a cabeça girando. Mas então vocês sabiam de tudo? Sabiam do Mateus? Sabiam de mim? Vovó Margarida assentiu lentamente. Alessandra Branco, antes de morrer, contou-me tudo. Disse-me que sua irmã, Alessandra Rocha, tivera um filho de um homem rico e importante que não sabia que era pai. Ela me fez prometer que se algum dia Sofia tivesse sonhos estranhos com um menino em perigo, eu deveria prepará-la para a sua missão. Que missão? Perguntou Marcos, embora no fundo já começasse a entender. Reunir a família, disse Sofia com voz solene, levantando-se. Mamãe sempre me disse que eu e Mateus estávamos destinados a ser irmãos, mesmo sem termos o mesmo sangue, que minha tarefa era protegê-lo, até que o papai dele estivesse pronto para ser verdadeiramente um pai. Mateus, que até então ficara em silêncio ouvindo, aproximou-se de Marcos e pegou sua mão. Papai, é verdade que você não estava pronto antes? Marcos olhou para o filho, aqueles olhos azuis idênticos aos seus, e pela primeira vez na vida disse uma verdade que doía. Não, meu filho. Antes eu só pensava em trabalho, sucesso, dinheiro. Não sabia o que significava amar alguém mais do que a própria vida. Mas hoje... Olhou para Sofia e depois novamente para Mateus. Hoje entendi que sem vocês eu não sou nada. Vovó Margarida sorriu, com os olhos se enchendo de lágrimas felizes. Alessandra Branco me fez outra promessa antes de morrer. Marcos, ela me fez prometer que quando chegasse o momento certo, quando Sofia encontrasse o Mateus e você estivesse pronto para ser pai, eu deveria fazer uma coisa muito importante. O quê? Perguntou Marcos. Dar-lhe isto. Vovó Margarida tirou da caixa uma folha de papel dobrada, gasta pelo tempo. É a última carta que Alessandra Rocha escreveu antes de partir do Rio há 8 anos. A carta que ela nunca teve coragem de enviar. Marcos pegou a carta com as mãos trêmulas. No papel estava a caligrafia elegante de Alessandra Rocha. Meu querido Marcos, quando você ler esta carta, eu e nosso filho Mateus já estaremos longe. Não porque não te amo, te amarei para sempre, mas porque sei que agora você não está pronto para ser pai. Seu coração está cheio demais de ambições para abrir espaço para nós dois, mas sei também que um dia você mudará. Sei que quando seu filho precisar de você, você estará lá. E sei que minha irmã, Alessandra Branco, com sua menina Sofia, o ajudará a encontrar o caminho até nós. Nossas crianças estão destinadas a ser irmãos, Marcos, e quando esse dia chegar, saberemos ambos que é o momento certo para sermos uma família. Esperarei por você para sempre com todo o meu amor, Alessandra e Mateus. Quando Marcos terminou de ler, todo o salão estava em silêncio. Sofia e Mateus haviam se aproximado e agora estavam um de cada lado dele, como 2 pequenos anjos da guarda.
Vovó Margarida olhava para todos com um sorriso que continha toda a sabedoria do universo. Mas então, sussurrou Marcos, com a voz embargada pela emoção. Alessandra sabia que tudo isso aconteceria? Irmãs gêmeas sempre tiveram um laço especial, disse vovó Margarida docemente. Mesmo quando não se falavam, sonhavam uma com a outra. Alessandra Branco sonhava com a irmã todas as noites e em seus sonhos via sempre um homem de olhos azuis que um dia amaria Sofia como uma filha. Quando Sofia começou a sonhar com Mateus, entendemos que esse dia estava se aproximando. Sofia olhou para Marcos, com os olhos brilhando como estrelas. Senhor Marcos, isso significa que agora podemos ser uma família de verdade, todos juntos? Antes que Marcos pudesse responder, vovó Margarida levantou-se novamente e foi até a janela. Lá fora, a chuva parara e um raio de sol dourado filtrava pelas nuvens, iluminando os gerânios como pequenas chamas de esperança. Ainda há uma coisa que vocês precisam saber, disse ela, virando-se para eles com uma expressão séria. Uma coisa que mudará tudo novamente. Marcos sentiu o coração parar. O quê? Vovó Margarida voltou à caixa e tirou um último documento. Alessandra Rocha não morreu, Marcos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mateus saltou como uma mola. A mamãe está viva? Onde ela está? Por que não está aqui? Ela está em uma clínica particular na Serra Gaúcha, disse vovó Margarida docemente. Teve um acidente de carro há 3 meses. Não corre risco de vida, mas perdeu a memória. Não se lembra de nada dos últimos 8 anos. Não se lembra de você, Marcos, e nem mesmo do Mateus. Marcos levantou-se de súbito, a carta caindo de suas mãos como uma folha morta. Por que não me disse logo? Porque primeiro você precisava estar pronto, respondeu vovó Margarida com firmeza. Primeiro você precisava se tornar verdadeiramente um pai. Primeiro precisava entender o que significa amar sem condições. Agora que conheceu seu filho, agora que abriu o coração para a Sofia, você está pronto para a última prova. Que prova? Perguntou Sofia, segurando a mão de Mateus. Vocês terão que ajudá-la a se lembrar, disse vovó Margarida. Terão que fazê-la redescobrir o amor que tem no coração e terão que fazer isso juntos, como uma família de verdade. Marcos olhou para as 2 crianças que o fitavam com confiança absoluta e compreendeu que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Mas desta vez ele estava pronto. Desta vez ele tinha uma família pela qual lutar. A clínica Vila Serena, na Serra Gaúcha, erguia-se entre as colinas como um palácio com seus muros de pedra que brilhavam na luz do entardecer de dezembro. Marcos dirigia seu Porsche pela alameda de pinheiros com Sofia e Mateus sentados atrás, observando a paisagem com olhos cheios de esperança e medo. Havia passado 1 mês desde aquela tarde que mudara tudo. 1 mês em que Marcos transformara sua mansão em São Paulo em um verdadeiro lar, com quartos cheios de brinquedos, risos e cheiro de biscoitos que Sofia aprendera a assar, seguindo as receitas da vovó Margarida. Mateus recuperara-se completamente do acidente, e ele e Sofia haviam se tornado verdadeiramente inseparáveis, como irmão e irmã do coração. Papai, disse Mateus, enquanto se aproximavam da entrada da clínica, e se a mamãe não me reconhecer? E se não se lembrar do quanto me amava? Marcos virou-se para as crianças antes de descer do carro. Então nós a lembraremos de todo o amor que existiu e mostraremos todo o amor que existe agora. O amor verdadeiro nunca é esquecido, meu filho. Às vezes ele se esconde, mas está sempre lá. Sofia pegou a mão de Mateus e apertou-a forte. Nos meus sonhos, a tia Alessandra estava sempre sorrindo. Sorrisos não são esquecidos. O Dr. Francini, um homem de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis, acolheu-os no saguão. Senhor Benedito, a paciente fez muitos progressos no último mês. Recuperou muitas memórias da infância e adolescência, mas tudo o que diz respeito aos últimos 8 anos ainda é um vazio completo. Como devemos agir?
Perguntou Marcos, nervoso como nunca estivera antes. Com paciência e delicadeza. Não forcem as memórias, deixem que fluam naturalmente e, acima de tudo, o médico olhou para Sofia e Mateus com doçura. Deixem que seja o coração a guiá-los. Quando entraram no quarto 15, no segundo andar, Marcos viu Alessandra pela primeira vez após 8 anos. Ela estava sentada perto da janela, com os longos cabelos castanhos brilhando à luz do sol enquanto lia um livro. Vestia um vestido azul simples que realçava seus olhos verdes, os mesmos olhos que o fizeram se apaixonar perdidamente tantos anos atrás. Ao ouvi-los entrar, ela ergueu o olhar e sorriu educadamente, mas em seus olhos não havia reconhecimento. Bom dia. São vocês as pessoas que queriam me ver? Marcos sentiu o coração se quebrar um pouco. Ela realmente não o reconhecia. Sim, eu sou o Marcos e estes são a Sofia e o Mateus. Que nomes bonitos, disse Alessandra docemente. E que olhos azuis este menino tem. Parecem familiares. Mateus aproximou-se lentamente da cama, com os olhos começando a se encher de lágrimas. Mamãe, sou eu. Sou o Mateus, o seu filho. Alessandra olhou para ele com confusão. Depois, levou uma mão automaticamente ao coração. Mamãe? Mas eu não me lembro de ter filhos. O médico diz que perdi a memória, mas... Olhou para Mateus com mais atenção. Quando te vejo, sinto algo aqui dentro, como um calor que desperta. Sofia deu um passo à frente com a coragem que só as crianças possuem. Tia Alessandra, mesmo que você não se lembre de nós nos lembramos de você. Nas fotos que a vovó Margarida tem, você está sempre sorrindo. Quer que a gente conte histórias de quando você era feliz? Tia, perguntou Alessandra, cada vez mais confusa. Mas eu não tenho irmãs, ou pelo menos não me lembro de ter. Minha mamãe era sua irmã gêmea, explicou Sofia docemente. Chamava-se Alessandra Branco, como você, que se chama Alessandra Rocha. E ela sempre me contava o quanto vocês se amavam quando eram pequenas. Pela primeira vez, algo lampejou nos olhos de Alessandra. Alessandra. Branco. Esse nome me dá arrepios, como se estivesse ligado a algo muito importante. Marcos sentou-se na cadeira ao lado da cama, mantendo uma distância respeitosa. Posso te contar uma história, Alessandra? Uma história de 2 pessoas que se amavam muito, embora fossem orgulhosas demais para admitir. Alessandra assentiu, curiosa. Marcos começou a contar a história de amor deles, de como se conheceram em uma conferência em São Paulo, de como ela o impressionara com sua paixão ao falar de projetos para ajudar famílias, de como passaram noites inteiras conversando sobre sonhos e futuro. Enquanto ele falava, Mateus aproximara-se cada vez mais da cama e agora estava sentado na beirada. Embora sua mãe não parecesse perturbada com sua presença, pelo contrário, inconscientemente, a mão dela pousara nos cabelos loiros do menino, acariciando-os com gestos automáticos e maternais. E então, continuou Marcos, com a voz tornando-se mais doce, aconteceu algo maravilhoso. Nasceu o Mateus. Mateus, repetiu Alessandra, olhando para o menino. Por que quando digo esse nome, sinto como se meu coração quisesse chorar de alegria? Mateus olhou para ela com seus grandes olhos azuis. Por que você sempre cantava uma canção de ninar para mim, mamãe? Aquela da estrela, estrelinha. Você se lembra? Alessandra ficou imóvel por um momento. Depois, lentamente, começou a cantar com voz trêmula. Brilha, brilha, estrelinha. Lá no céu, pequenininha. Ela parou subitamente, levando a mão à boca. Como eu conheço esta música? Sofia bateu palmas, emocionada. Por que você sempre cantava para o Mateus quando ele era pequeno e minha mãe cantava para mim, porque as tias também cantam as mesmas músicas? Subitamente, Alessandra começou a tremer. Eu vejo imagens na minha cabeça. Um menino pequeno de cabelos loiros me chamando de mamãe. Um homem de olhos azuis me beijando sob a chuva. Uma menina loira que se parece com alguém que eu amo muito.
As lágrimas começaram a correr por seu rosto, mas eram lágrimas de reconhecimento, não de dor. Marcos, sussurrou ela, olhando-o de verdade pela primeira vez. Você é o homem dos meus sonhos. Todas as noites sonho com um homem com os seus olhos me dizendo que me ama. Marcos levantou-se e aproximou-se, pegando delicadamente a mão dela. Porque eu te amo de verdade, Alessandra. Sempre te amei, mesmo quando pensei ter te perdido para sempre. E você? Alessandra virou-se para Mateus, as lágrimas caindo. Você é o meu menino, meu pequeno príncipe com os olhos do papai. Mateus não aguentou mais e atirou-se nos braços da mãe, que o apertou forte como se nunca mais quisesse soltá-lo. Mamãe, senti tanto a sua falta. Sonhei com este momento todas as noites. Sofia observava-os com um sorriso radiante, feliz por ver sua família reunida. Tia Alessandra, agora você se lembra de mim? Alessandra estendeu um braço e atraiu também Sofia para o abraço. Lembro-me da minha irmã me falando sempre da filha dela, Sofia, a menina com olhos que brilham como estrelas. Lembro-me dela me dizendo que um dia nossas crianças cresceriam juntas como irmãos. E assim será, disse Marcos, unindo-se ao abraço familiar. Assim será para sempre. Mas, do lado de fora da janela da clínica, vovó Margarida observava a cena com um sorriso misterioso, como se soubesse que ainda havia um último capítulo a ser escrito nesta história de amor. 6 meses depois, a mansão Benedito em São Paulo não parecia mais a morada fria de um homem solitário. Os jardins estavam cheios de brinquedos coloridos, as janelas estavam sempre abertas para deixar entrar os risos das crianças e cada cômodo cheirava a felicidade e biscoitos caseiros. A grande biblioteca, que outrora continha apenas livros de economia e finanças, agora tinha prateleiras cheias de fábulas e histórias de aventura. Era uma manhã de sábado de primavera, quando Marcos acordou ao som de risadas vindas do jardim. Através da janela de seu quarto, onde agora dormia ao lado de Alessandra, viu Sofia e Mateus correndo entre os canteiros de rosas, perseguidos por um filhote de Golden Retriever que haviam chamado de Estrela, em honra ao apelido que vovó Margarida dera a Sofia. Bom dia, meu marido, sussurrou Alessandra, acordando e apoiando a cabeça no ombro dele. O casamento fora celebrado um mês antes em uma cerimônia íntima na mansão, com vovó Margarida como testemunha de honra e Sofia e Mateus como pajem e daminha. Bom dia, minha esposa, respondeu Marcos, beijando-a docemente na testa. Ouviu também o riso das nossas crianças? Nossas crianças, repetiu Alessandra sorrindo. Gosto de como soa. A Sofia puxou o seu gênio teimoso, sabia? Ontem, ela convenceu o diretor da escola a organizar uma arrecadação de fundos para comprar livros para a biblioteca do hospital pediátrico. Marcos riu. E o Mateus me disse ontem que, quando crescer, quer ser médico para salvar crianças como a Sofia salvou ele. Diz que ela foi o seu primeiro exemplo do que significa ajudar os outros. Levantaram-se e foram até a janela observar as crianças brincando. Sofia tinha agora 8 anos e crescera, mas mantinha aquela luz especial nos olhos. Mateus, agora com 9 anos, tornara-se mais alto e forte, mas conservava a mesma doçura de pequeno. Marcos, disse Alessandra pegando a mão dele, às vezes penso como seria minha vida se não tivesse perdido a memória, se não tivesse tido aquele acidente. Por que diz isso? Porque talvez nunca tivéssemos conseguido superar nosso orgulho. Talvez tivéssemos continuado a nos machucar, a manter as crianças longe uma da outra. Às vezes o destino precisa sacudir nossa vida para nos fazer entender o que é realmente importante. Marcos abraçou-a forte. Você acredita que foi mesmo o destino? Acredito que minha irmã Alessandra, mesmo do céu, continuou a cuidar de todos nós. Mandou a Sofia para salvar o Mateus exatamente no momento certo, quando você estava finalmente pronto para ser pai, e eu precisava recomeçar do zero.
Naquele momento, a porta do quarto abriu-se e Sofia entrou correndo, seguida por Mateus e pela cadelinha Estrela. Mamãe, papai, a vovó Margarida chegou e tem uma surpresa para todos nós. Desceram todos juntos para o andar térreo, onde encontraram vovó Margarida sentada no sofá da sala, elegante como sempre em seu vestido azul marinho, com uma caixa de presente ao lado e uma expressão misteriosa no rosto. Vovó! Gritou Sofia, jogando-se nos braços dela. Que surpresa você trouxe! Primeiro sentem-se todos, disse vovó Margarida com solenidade. O que tenho a lhes dizer mudará mais uma vez a vida de vocês, mas desta vez de uma forma maravilhosa. Marcos e Alessandra entreolharam-se, preocupados, enquanto Sofia e Mateus sentavam-se no chão, aos pés da avó, com Estrela adormecendo entre suas pernas. Como sabem, começou vovó Margarida, eu e o avô de vocês, José, que faleceu há muitos anos, nunca tivemos filhos próprios. Minhas netas eram como as filhas que nunca tive. Agora que tenho 82 anos e a saúde não é mais a mesma, tomei uma decisão importante. Abriu a caixa de presente e tirou uma série de documentos legais. Decidi deixar toda a minha herança para esta família, a casa em Santa Teresa, todas as minhas economias e, principalmente, tirou outro documento, as terras que herdei do meu pai na Serra Gaúcha. 50 hectares de oliveiras e vinhedos nas colinas entre Bento Gonçalves e Gramado. Marcos ficou sem palavras. Vovó Margarida, não podemos aceitar. Não pode recusar, interrompeu ela com firmeza, porque aquelas terras precisam de uma família que as ame, que as cultive, que as transforme em algo belo. E já falei com o prefeito da cidade vizinha. Estão procurando alguém que queira investir para criar um hotel-fazenda para famílias com crianças em dificuldade. Os olhos de Alessandra iluminaram-se. Um lugar onde as famílias possam relaxar e se reencontrar. Exatamente, sorriu vovó Margarida. Um lugar onde crianças como a Sofia possam encontrar uma família, onde pais como o Marcos possam aprender o que significa amar de verdade, onde mães como você possam redescobrir a alegria de estar junto aos seus. Sofia bateu palmas entusiasta. E eu e o Mateus poderemos ajudar as outras crianças. Poderemos ensinar a elas que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre tem alguém que te ama. Poderíamos chamar de Recanto das Estrelas, sugeriu Mateus, como o apelido de Sofia. Marcos olhou para sua família. Sua esposa, com os olhos brilhando de sonhos realizados, as duas crianças que se tornaram o centro de sua existência, vovó Margarida sorrindo com a sabedoria de quem viveu o suficiente para entender o que realmente conta na vida. Aceitamos, disse Marcos, a voz cheia de emoção, mas com uma condição. Qual? Perguntou vovó Margarida. Que a senhora venha morar conosco, que se torne oficialmente a avó de todos nós, porque esta família não estaria completa sem a senhora. Vovó Margarida levantou-se do sofá e abraçou Marcos com força. Meu filho, esperei 82 anos para ouvir essas palavras. Enquanto se abraçavam todos juntos na sala da mansão, com Estrela latindo feliz ao redor deles, Marcos compreendeu que sua vida encontrara finalmente seu verdadeiro significado. Não era mais o homem rico e solitário que media o sucesso em números e lucros. Era um pai, um marido, um filho adotivo, parte de uma família que se criara através do amor, do sacrifício e da magia dos sonhos que se realizam. 2 anos depois, o Recanto das Estrelas tornara-se o hotel-fazenda mais bonito da Serra Gaúcha, não pelo luxo, mas pelo amor que se respirava em cada canto. Dezenas de famílias chegavam todas as semanas de todo o Brasil, trazendo histórias de dor que se transformavam em relatos de esperança. Sofia, agora com 10 anos, começara a escrever um livro infantil sobre a história de como salvar a Mateus, e todo o lucro iria para um fundo para ajudar crianças órfãs a encontrar uma família.
Mateus, com 11 anos, criara um pequeno jardim terapêutico onde ensinava as outras crianças a cuidar das plantas, explicando que, como elas, o amor também precisa de tempo e cuidado para crescer. Marcos transformara a Benedito Holdings em uma fundação que investia exclusivamente em projetos para o bem-estar das famílias. E todas as noites, quando voltava para casa, não pensava nos lucros, mas nos risos que o esperavam para o jantar. Alessandra abrira uma pequena escola de culinária no hotel, onde ensinava as mães que vinham de férias a preparar pratos que cheirassem a lar e amor. E vovó Margarida, agora com 84 anos, mas mais vital do que nunca, contava histórias todas as noites para as crianças hóspedes, começando sempre com as mesmas palavras. Era uma vez uma menina chamada Sofia, que acreditava em sonhos, e um menino chamado Mateus, que esperava ser salvo. Porque as histórias mais belas, aquelas que mudam de verdade a vida, começam sempre com uma ligação inesperada e um coração corajoso o suficiente para atender. Alô? Fim.